Oi pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Aqui é o Diego que está falando. O objetivo desse vídeo é mostrar para as pessoas que estão iniciando na carreira como eletricistas ou que pensam em iniciar nessa carreira, qual é melhor, o multímetro ou a caneta detectora de tensão. Eu vou começar falando um pouco sobre a caneta detectora de tensão. Como o próprio nome diz, o objetivo dessa caneta é detectar a tensão elétrica que passa em um fio sem ter contato com o cobre. Com certeza você já viu aquela canetinha que tem uma ponta de ferro e a gente coloca o dedo aqui e encosta na parte metálica do fio, na parte de cobre. Então acende uma luzinha bem na ponta aqui, indicando que tem tensão elétrica no fio. Mas essa caneta ela faz essa medição sem ter contato com o cobre. Se o fio estiver energizado, se tiver uma fase no fio, é só encostar a ponta da caneta, é só aproximar, nem precisa encostar. Mas só de aproximar ela já vai detectar que tem uma tensão elétrica ali. Ela vai emitir um sinal luminoso aqui na ponta e também sonoro. E o multímetro, ele também tem a função de detectar a tensão elétrica, mas não dessa forma aqui. A forma que o multímetro detecta é usando essas duas pontas de prova. A gente coloca uma ponta de prova em uma parte do fio, em uma ponta do fio, perdão, e na outra ponta. E assim a gente consegue identificar se existe 110 ou 220 volts ou mais naqueles fios que a gente encostou as pontas de prova. Mas então, funções diferentes, qual que é melhor? Bom, o alicate amperímetro, além de ter a função de tensão, ele tem outras funções também, como por exemplo, ele detecta, perdão, ele, ele, ele faz também a medição de resistência, como por exemplo, eu vou colocar aqui, para poder exemplificar, eu posso identificar se um fio está rompido ou não. É só eu colocar uma ponta de prova aqui, em uma ponta, e na outra aqui também. Deixa eu só encostar. Tá um pouquinho difícil, mas vai dar certo. Olha só, ele emite um sinal, um som mostrando que o fio não está rompido, que esse fio aqui está bom, que a corrente elétrica passa nele. Já a caneta detectora de tensão ela não tem essa função. Mas olha só que interessante, eu posso descobrir o lugar onde o fio está rompido por passar a caneta detectora de tensão. Por exemplo, vamos dizer que esse fio está rompido aqui. Então, se eu passar a caneta detectora de tensão, ela vai detectar a tensão, vai detectar, e quando chegar no ponto aqui onde o fio estiver rompido, ela não vai detectar mais dali em diante. Então, eu sei que o fio vai estar rompido aqui. Então, são formas diferentes de poder descobrir se um fio está rompido. Mas comparando os dois, o multímetro ele tem mais funções, logicamente, ele é mais preciso. Se eu coloco a caneta detectora de tensão em um fio, eu vou saber que tem tensão ali. Mas quanto de tensão que vai ter? Então, para descobrir quanto de tensão vai ter, eu vou ter que usar o multímetro. Eu vou ter que colocar na escala de 200 volts, se for 110 ou 127, ou 220 ou mais, para poder coloco nessa escala aqui de 750 para descobrir se tem 220 volts ou mais de tensão. Então o multímetro ele tem mais precisão. Mas afinal, qual que é melhor? Só para finalizar o vídeo, o alicate amperímetro ou a caneta detectora de tensão? Eu recomendo para vocês terem os dois, porque os dois se complementam. O multímetro tem mais precisão, né? Você vai conseguir descobrir onde tem 110 ou 220 volts, mas com a caneta detectora de tensão, em alguns momentos, ela vai ser muito útil para você identificar problemas. Por exemplo, muitas das vezes as instalações elétricas não estão, os profissionais que fizeram a instalação, eles não seguem as normas de cores para fase, para neutro e para aterramento. Então, como é que você vai identificar o fio que tem uma fase percorrendo nele? Então, você pode usar a caneta detectora de tensão. É só você encostar, se tiver a fase, ela vai identificar que tem tensão. Se for neutro, ela não vai identificar nada, ela não vai mostrar nenhum sinal. Então, a partir dali, você já pode marcar o fio com a fita isolante, se for fase, e já, graças à caneta detectora de tensão.
Isso aí fica mais difícil com o multímetro, né? Porque você tem que usar duas pontas para poder descobrir se tem 110 ou 220 volts, ou se tem um neutro ali em um determinado circuito. Então, por isso que eu recomendo ter os dois aparelhos, porque cada um se complementa. E assim como eu disse antes, com essa caneta detectora de tensão, a gente consegue encontrar o lugar onde o fio está rompido, como eu mostrei antes. Ela vai detectando a tensão, vai detectando, e quando ela chegar no lugar onde o fio estiver rompido, ela vai parar de detectar a tensão, porque o fio vai estar rompido, não vai ter a tensão percorrendo ali o resto do cabo. Então, esses dois aparelhos aqui na bolsa de ferramentas vale muito a pena o eletricista ter. O multímetro, o alicate amperímetro, que é esse o caso aqui, ele é mais caro, logicamente. Esse aparelho aqui ele está entre 120 a 150 reais. Eu já achei na internet por 150 reais, mas a média de preços é essa, 120 a 150 reais. Já essa caneta aqui é baratinha demais, cara. É bem baratinha. Você pode encontrar ela de 35 reais, no máximo 50 reais. É claro que essa marca, a Minipa, ela produz canetas detectoras de tensão melhores. Mas para começar, essa aqui é ótima, é muito boa. Eu recomendo essa caneta aqui, juntamente com o alicate amperímetro, para que o eletricista ele possa fazer suas medições, fazer os seus serviços com qualidade e com segurança. Eu até tenho um outro vídeo que fala um pouco sobre esse aparelho aqui, o porquê que eu recomendo esse aparelho para as pessoas iniciantes. Quem quiser depois pode estar indo no canal, que esse vídeo aí acha fácil. Ele é um vídeo que explica aí de forma bem sincera, já que eu tenho um aparelho, uso todos os dias, então eu sei as qualidades que ele tem e até alguns defeitos que praticamente são defeitos bem relevantes. Não dá para relevar tanto assim. Mas para quem está iniciando e pelo preço que esse aparelho tem aqui, ele tem um custo-benefício muito bom para as pessoas. Ah, eu esqueci de mencionar também uma função que esse aparelho tem, que é o amperímetro, né? Através dessa função aqui, se eu colocar aqui na escala de corrente alternada, por exemplo, em 20, eu posso descobrir a corrente que está circulando em um fio, coisa que a caneta detectora de tensão não vai ser capaz de fazer. Só mencionando que esse detalhe que eu esqueci de falar. Mas então é isso. Eu recomendo ter os dois aparelhos, porque um complementa o outro. Em uma situação, a caneta vai ajudar muito e o multímetro sempre tem que ter um multímetro para poder fazer as medições de forma precisa. Mas tendo os dois, você vai conseguir perceber como vai agilizar o seu trabalho, como o seu trabalho vai ser melhor para ser realizado e você vai fazer o seu trabalho com bastante segurança. Muito obrigado pela atenção ao vídeo. Curta esse vídeo. Se inscreva no canal porque eu sempre estou postando aí para as pessoas que estão iniciando algumas dicas, algumas orientações sobre elétrica que são muito úteis para quem está iniciando.